Glória a Deus, a paz do Senhor a todos, que Deus te abençoe de uma forma grandiosa. Que alegria poder estar aqui com você neste momento tão especial. Que as bênçãos de Deus estejam sobre a sua vida, sobre a sua casa, sua família e todos os seus caminhos. Eu sou o pastor Rodrigo Barreto e eu tenho uma mensagem, uma palavra de Deus ao seu coração. Você que está aí me ouvindo, você que busca uma restauração para a sua vida, para a sua casa, você que deseja um milagre, uma mudança, que haja libertação, salvação, isso mesmo, que haja cura, restauração para a sua vida, para a sua família, isso mesmo, para a sua vida espiritual, isso mesmo, econômica. Nós temos um Deus poderoso, isso mesmo. E Ele está de pronto para nos atender. A palavra de Deus diz, meus irmãos, e o Senhor diz, lá no livro de Apocalipse: eis que eu estou à porta e bato, se abrir, eu entrarei, cearei com Ele e Ele comigo. Meus irmãos, Jesus, Ele está às portas, Ele está à porta. E esta porta, meus irmãos, está se referindo-se ao nosso coração, à nossa vida, onde Jesus, meus irmãos, Ele quer entrar e mudar e transformar e trazer vida, isso mesmo. Pois então creia, acredite, abra o seu coração para que o Espírito Santo entre na sua vida. E é preciso que nós venhamos tomar decisões, atitudes, decisões, isso mesmo, pela fé. A fé, meus irmãos, é atitude, é decisão, isso mesmo. A fé é atitude, é decisão. Eu lembrei daquela mulher hemorrágica que sofria há 12 anos, como está escrito lá no Evangelho de Lucas, isso mesmo. E aquela mulher já tinha gastado tudo com os médicos, mas chegou um momento, meus irmãos, que quando ela ouviu falar de Jesus, que estava passando ali, ela tomou uma grande decisão na sua vida e foi até Jesus e o tocou e o foi curada por meio da fé. Ela tomou esta decisão, isso mesmo. Aqui no livro de Josué, meus irmãos, a palavra de Deus no capítulo 2 nos traz uma orientação, isso mesmo, para que a todo tempo, meus irmãos, nós devemos manter o nosso concerto, a nossa aliança com Deus, por meio de Jesus Cristo. Você sabia que nós temos uma aliança com Deus? Isso mesmo. E podemos fazer esta aliança com Deus por meio de Jesus Cristo, independentemente de religião, independentemente, meus irmãos, da situação do lugar, isso mesmo. Mas aquela pessoa que recebe Cristo na sua vida e faz uma aliança com Deus por meio do Senhor Jesus Cristo, isso mesmo, e põe a palavra de Deus como o manual, como a orientação, isso mesmo. E põe a palavra de Deus como manual, a orientação, isso mesmo. Você pode ter certeza que o Senhor, Ele vai agir poderosamente na sua vida. Se a gente, meus irmãos, manter a nossa aliança, olhe bem, se você que está me ouvindo, você faz a sua aliança por meio de Jesus Cristo. Na verdade nós já temos, mas é preciso nós devemos colocar a nossa vida pela fé. E mantemos a nossa vida diante de Deus, guardando a sua palavra, os seus mandamentos, amando a Ele de todo o nosso coração, servindo, honrando a Ele. Preste bem atenção nisto. O Senhor, meus irmãos, irá nos conduzir, irá trazer vida, restauração, paz, alegria em todos os nossos caminhos. Aqui no livro de Juízes, no capítulo 2, Deus tinha feito um concerto com a nação de Israel. Desde meus irmãos, com a promessa que Deus fez a Abraão. E esse povo, meus irmãos, se encontra-se, por um determinado momento, eles vão até o Egito, lá se tornam escravos, depois de anos, isso mesmo. Depois de anos, eles se tornaram ali escravos no Egito, isso mesmo. E Deus tira aquele povo e coloca eles agora na terra prometida, terra de Canaã.
que atualmente hoje é Israel, Jerusalém, as redondezas ali, aquela região todinha ali, isso mesmo. E ali é uma terra, até hoje, é uma terra fértil, é uma terra próspera, é uma terra abençoada, porque Deus abençoou aquele lugar, para que aquele lugar, meus irmãos, a nação de Israel, e dali se estenderia para todas as nações, a ponto que veio o Messias, Jesus Cristo, isso mesmo, que aí, meus irmãos, nós somos agora herdeiros da nova aliança, isso mesmo, não da aliança que foi feita por Abraão, isso mesmo, mas da aliança do sangue de Jesus Cristo, que foi derramado na cruz, hoje uma aliança muito mais forte, isso mesmo, que não só foi feita, meus irmãos, para Israel, mas foi feita para todas as nações, aquele que crê em Jesus Cristo como Salvador, aquele que põe a sua vida pela fé, esse tem a aliança com Deus Todo-Poderoso, esse tem a sua vida transformada, esse tem o direito à promessa da salvação, da mudança, da paz, da alegria na sua vida. E aqui, meus irmãos, no capítulo 2 do livro de Juízes, depois, meus irmãos, de Deus ter colocado esse povo na terra prometida, ter, meus irmãos, expulsado isso mesmo, e colocado todos que moravam ali, os inimigos, o povo ali que não servia, que contaminava aquela terra, Deus colocou eles, meus irmãos, para fora. Deus permitiu e abençoou esse povo que destruiu tudo ali, isso mesmo, e Deus colocou eles em uma terra, olhe bem, em que eles não semearam, não plantaram, não construíram, não edificaram. Quando Israel chega, isso mesmo, depois do deserto, os 40 anos ali em Canaã, ali, meus irmãos, em Israel, ali, meus irmãos, em Jerusalém, em Jericó, isso mesmo, ali, meus irmãos, havia uma grande prosperidade, isso mesmo, havia vinhas, havia construções, cidades, edificações, tudo pronto. E Deus, meus irmãos, fortalece da vitória e põe todos que moravam ali, que contaminavam com idolatria e pecados, isso mesmo, todos para fora, destruiu ali todos, isso mesmo, e ordenou àquele povo, que eles não fizessem aliança com nenhum daquele povo, com ninguém daquele povo eles fizessem aliança, Deus ordenou isso mesmo, e que eles não servissem aos deuses daquele povo, aos deuses, meus irmãos, dos amorreus, dos cananeus, isso mesmo, dos ferezeus, homens, meus irmãos, idólatras, homens, meus irmãos, que habitavam ali, que contaminavam a terra, sacrificavam, meus irmãos, a abominações, animais, crianças e tantas outras coisas mais. E o Senhor, meus irmãos, expulsa, destrói todos que habitavam ali. Só que, meus irmãos, passando o tempo, isso mesmo, vindo a morte de Josué, que foi o que colocou aquele povo ali, meus irmãos, pela ordem de Deus, na terra prometida, isso mesmo, vindo o tempo e passando os anos, aquele povo, meus irmãos, começou a, vamos dizer, uma linguagem popular, a afrouxar as mãos, a afrouxar, meus irmãos, a vida espiritual deles, e levar tudo normal, isso mesmo, levar tudo normal. Como assim, pastor? Eles começaram a fazer alianças, isso mesmo, com nações idólatras. Eles começaram, meus irmãos, a se casar com mulheres idólatras. Começaram, meus irmãos, a fazer alianças, se juntarem. E pouco tempo estavam, meus irmãos, fazendo altares e servindo, meus irmãos, a abominações. Isso mesmo, a idolatria. Isso mesmo. E aquilo, meus irmãos, no concerto e na aliança com Deus, o Senhor disse, isso mesmo, lá em Levítico 29, 31, isso mesmo, Deuteronômio 28, isso mesmo, como também, meus irmãos, mais na frente, em todo o tempo, quando Deus põe aquele povo lá, Deus diz, olha, não façam aliança com nenhum deles, isso mesmo, servir só ao Senhor, Deus de Israel, só o Senhor teu Deus. Esses são os mandamentos, isso mesmo, que o Senhor estava colocando diante daquele povo, para que eles servissem só ao Senhor, para que eles prestassem culto só ao Senhor, para que eles não fizessem imagem de esculturas, para que eles honrassem, isso mesmo, e não pecassem contra Deus. Havia regras, havia mandamentos, e passando os anos, aquele povo começou, meus irmãos, na linguagem popular, a afrouxar as mãos e fazer aliança com todo tipo de pessoas, entraram na idolatria, isso mesmo, fizeram agora altares
para abominações. E isso, meus irmãos, foi a ruína de Israel, a ruína daquele povo, a ruína. Olhe bem, meus irmãos, nós temos uma aliança por meio de Jesus Cristo. E se nós manter esta aliança viva dentro de nós somos purificados dos pecados, nós somos libertos da escravidão, nós somos restaurados, transformados e abençoados. Mas nós não podemos, meus irmãos, trazer o Egito, o pecado do mundo, para a nossa vida. Nós não podemos deixar, meus irmãos, que as abominações do mundo se tornem normais na nossa vida. Isso mesmo. O que é pecado é pecado. O que entristece a Deus, entristece a Deus. O que é idolatria, desagrada a Deus. Isso mesmo. Estas coisas, meus irmãos, têm que ser tiradas da nossa vida. E nós manter firme a nossa aliança, a nossa vida constante, isso mesmo, no Senhor Jesus Cristo, e a nossa vida com Deus, em santidade, reverência, amor, isso mesmo, e muita fé e convicção, e defendendo a nossa fé no Deus Todo-Poderoso, defendendo isso mesmo. Olhe bem, a fé é isto, é a gente não aceitar isso mesmo, o amor a Deus é a gente defender a santidade, a palavra e os mandamentos de Deus na nossa vida, você na sua vida, você na sua casa, é você defender a palavra de Deus, os mandamentos de Deus na sua vida, isso mesmo, na sua casa, onde você está, aquilo que entristece, aquilo que é abominação a Deus, você não pode deixar que isso se torne normal na sua vida, ou normal na sua casa, ou em qualquer ambiente que você está. Você tem que manter a sua aliança, isso mesmo, você tem que manter o conserto por meio da cruz vivo dentro de você. E você pode dizer, pastor, eu vim do mundo, eu vim de uma vida pecadora, eu vim, isso mesmo, de um lar que não era cristão, de um lar totalmente com problemas, não importa, isso mesmo, o sangue de Jesus nos purifica e nos limpa de todo o pecado. Olhe bem, a aliança por meio de Jesus Cristo nos purifica e nos limpa de todo o pecado. Deus não estava colocando este povo aqui, Deus não colocou este povo aqui, não foi pela justiça deles, não. Deus disse, a todo tempo Deus disse, olha, vocês não estão entrando aí, não é pela justiça, a capacidade de vocês, mas pelo conserto que eu fiz com os pais de vocês, com Abraão, isso mesmo. E já, meus irmãos, a promessa de Cristo, que o Senhor tinha já para mandar o seu Filho, para trazer a salvação ao mundo, meus irmãos. Tudo, meus irmãos, já era predestinado, isso mesmo. E o Senhor, meus irmãos, estava dizendo, olha, vocês estão entrando aí, não é pela justiça de vocês. Nós, meus irmãos, como está escrito lá em Efésios 2, nós, meus irmãos, a nossa salvação não é por obras, isso mesmo. A nossa salvação não é pela nossa justiça própria, para que ninguém se glorie, mas é pela graça, é dom de Deus, é pela graça de Deus, isso mesmo. E se você colocar a sua fé, você deixar esta aliança viva, este conserto por meio do sangue de Cristo dentro de você, e manter-se firme e fiel ao Senhor, lutar, meus irmãos, contra o pecado, lutar, meus irmãos, contra a contaminação deste mundo, que todos os dias, meus irmãos, quer levar isso mesmo, as abominações, o pecado como algo natural, algo normal, isso mesmo. Como naquele tempo, aquele povo, meus irmãos, começou a normalizar o que era pecado, e o que era, meus irmãos, idolatria. Quiseram normalizar, meus irmãos, o que era abominações para Deus. E hoje nós estamos vivendo, meus irmãos, não é diferente. Talvez, meus irmãos, até em um estágio mais avançado, onde muitas vezes, meus irmãos, muitas pessoas acham que o pecado não é mais pecado, que a idolatria não é mais idolatria, que o que entristece a Deus não entristece mais. Não, meus irmãos, o Deus o qual nós servimos é um Deus santo, é um Deus poderoso, é um Deus, meus irmãos, que está, meus irmãos, pronto para trazer a salvação por meio do seu Filho Jesus Cristo e ajudar a nossa vida em todos os nossos caminhos. Pois então creia, acredite, coloque a sua vida, isso mesmo, na cruz, no sangue de Cristo, e haverá salvação, libertação, mudança para você, para a sua casa e toda a sua família. Creia, acredite, em nome de Jesus. Eu quero orar pela sua vida agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, e quero convidar você a participar conosco. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal.
Eu quero estar ajudando você. Eu quero orar por você. Eu quero que a salvação entre na sua vida por meio de Cristo. A salvação, isso mesmo, entre na sua casa, na sua família. Que haja restauração, transformação, purificação. Que haja paz no seu lar, dentro de você. Que esses pensamentos intrusivos que entram, isso mesmo, esses pensamentos depressivos, esses sentimentos de angústia, todo o mal que rodeia a sua vida, a sua casa, que este mal vá embora, isso mesmo. Eu quero ajudar você. E por meio da fé, da oração, por meio da palavra de Deus, do Espírito Santo, meus irmãos, nós vencemos todo o mal pelo poder do nome de Jesus Cristo. Pois então creia, acredite, tome uma decisão séria, tome uma posição, isso mesmo, na sua vida, para você receber a nova vida, para que você possa receber a nova esperança, a alegria da salvação, a restauração na sua vida, na sua casa e no seu lar. Amém? Vamos orar agora, em nome de Jesus Cristo. Vamos, isso mesmo, eu oro por você, você ora por mim, e juntos iremos vencer em nome de Jesus Cristo. Pai, eu oro, Senhor, pela tua igreja, eu oro pelos teus filhinhos, eu estou com as minhas mãos, Senhor, sobre a tua palavra, Pai. E eu quero declarar restauração, salvação, milagres, a cura sobre esta vida, esta casa, esta família. Pai, se alguém está me ouvindo, Senhor, que está triste, depressivo, opressivo, cansado, humilhado, desanimado, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, entre com a salvação, Paizinho. Traz vida, traz milagres sobre esta vida, esta casa, esta família. Restaura, Senhor, a vida espiritual, sentimental, o lar, a saúde desta mãe, desta jovem, desta pessoa que está nos ouvindo agora. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, eu te peço, Senhor, manifesta o teu poder, Pai, em nome de Jesus Cristo, trazendo a vida, a cura, a saúde, a libertação, a mudança sobre a vida desta pessoa. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te peço, Senhor, agora, em nome de Jesus, manifesta o teu poder, Senhor, sobre a tua igreja, sobre esta casa, este lar, sobre esta casa, este casamento. Restaura, traz vida, que toda doença, todo mal, toda opressão, tudo que tem se levantado contra esta casa, esta família, a vida desta pessoa, que vai embora, desapareça pelo poder do nome de Jesus Cristo. Meu Deus, entra com o teu poder, ó Espírito Santo, tirando todo sentimento de mágoa, toda ira, todo mal, Senhor, toda aflição, Senhor, toda opressão, tudo aquilo que tem agido na vida, na mente desta pessoa. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, eu oro, Senhor, por esta vida. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, entra com providência, Senhor, trazendo vida, paz, alegria, restauração. Meu Deus, opera milagres, Senhor, abençoa a tua obra, abençoa, Senhor, a igreja do Avivamento Bom Pastor, esse ministério, Senhor. Abençoa, Senhor, a obra das mãos, Senhor, de cada um dos teus filhos, Pai, em nome de Jesus, Pai, cada um que nos acompanha de todos os lugares, Pai, em nome de Jesus. Eu oro e eu abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus te abençoe, fiquem todos na paz, em nome de Jesus. Eu amo a sua vida, tá? Fiquem todos com o Senhor.